Bom estar recebendo aqui o senhor, a torcida está nos ouvindo agora do Bandeirante. Esse time aí começou mal o campeonato, deu uma recuperada, contratações aí. E aí, o que o doutor tem de coisa boa do Bandeirante para fazer amanhã o Bandeirante ganhar? Qual foi o clima depois do jogo lá que empatou o jogo lá e agora buscar uma vitória? Bom dia, Dourado, bom dia, Lincoln, Kleber, todos os ouvintes, agora sim, todos os ouvintes da Rádio Pérola. Nós fizemos... os últimos 7 jogos o Bandeirante perdeu 1, empatou 3 e ganhou 2, né? Acho que empatou 4, empatou 4, perdeu 1 nos últimos 7 jogos. Ou seja, o time vem numa crescente, a gente consegue identificar um conjunto melhor, um time mais postado, um time mais coeso. E esses últimos 3 jogos que a gente faz pequenos mínimos campeonatos durante o campeonato, né? Nós tínhamos o objetivo dos 9 pontos aí, conquistar no mínimo 7. E foi o que aconteceu. Contra a Francana, contra Itapirense e contra a União Suzano. Claro que lá em Suzano agora ficou um gostinho de, poxa, poderia entrar de vez na briga, mas ao mesmo tempo o empate lá também deixou um adversário pro rebaixamento lá embaixo também. Se perde ali, ficaria muito apertado. Teve um pênalti perdido para ambos os lados. Assim, dentro do vestiário foi uma sensação de derrota, não sentiram bem confortável, achou que dava para ganhar. E eu, inclusive, achei que o time se comportou para isso. O primeiro tempo foi muito bom. Enfim, agora uma nova etapa, um novo mini campeonato agora. Nós temos aí 3 jogos importantes, que é o primeiro contra o Rio Preto no sábado. Um adversário direto, esse sim pelo acesso. Agora a gente vai começar a olhar o lado de cima da tabela. Rio Preto com 14 pontos, se a gente ganha, a gente chega a 13 pontos. Podemos entrar no G8 já no sábado, com combinação de resultado, União Barbarense e Rio Branco. E daí pra frente, pensar em 2 jogos fora difíceis que a gente vai ter, que é contra o Paulista e o Rio Claro. Uns pontinhos lá, 1 pontinho, 3 pontos. E para decidir depois em casa com 2 jogos dentro de casa. A ideia é, com o primeiro, fugir do rebaixamento. Nós temos aí que fazer 13, 14 pontos. A gente não cai mais, provavelmente, em média dos últimos campeonatos. E a partir daí a gente alçar voos mais altos. Não era o que a gente imaginava, está um pouquinho melhor, mas também não é terras arrasadas. O campeonato é muito igual. Ontem eu estava assistindo o Itapirense e Rio Claro ontem. Rio Claro está lá em cima e empatou com o Itapirense, o último colocado, 1-1. Não tem jogo com 2, 3 gols de diferença, é 1-0, é uma bola parada, é um resultado. O Lincoln sabe disso. O nível técnico é muito equivalente nessa série aí. Ô Lincoln, e aí? Presidente, antes de tocar no assunto do Jailson, contratações, ainda restam vagas, ainda vão ser contratados. O Bandeirante contratou 4 jogadores, né, nas últimas 2 semanas. Nós fizemos um planejamento de deixar essas 4 vagas finais para quando acabasse o Campeonato Goiano, o Campeonato Paranaense, Catarinense, e assim nós fizemos. Trouxemos 4 jogadores que estavam disputando a primeira divisão dos seus devidos estados. Trouxemos o João Salles, que é o lateral direito, subiu ano passado pelo Sertãozinho, já estreou. O Edson Baiano, que estava no Iumas também, que é a primeira divisão do Campeonato Paranaense Goiano. O Wellington Júnior, que também estava na primeira divisão do Goiano, e o meio do campo Jean também, que veio do Campeonato Goiano também. Então, assim, as inscrições acabaram, a não ser por lesões agora, né, que a gente possa substituir um ou outro, e se nós formos para a segunda fase, a gente pode substituir mais 4 jogadores. Amanhã é time completo, doutor? Como foi os treinos lá? Nós temos um ou outro desfalque, o Léo Cereja, que é o nosso camisa 10, está machucado, com uma lesão muscular aí, tá fora, numa fase de transição, faz 15 dias já, deve voltar para a semana que vem. Acho que basicamente ele, sim, talvez um ou outro jogador que esteja fazendo uma transição ali. Mas o time a gente vai entrar o que há de melhor amanhã no Bandeirante, vai estar o time completo. Preço do ingresso para amanhã no Pedrão, 19 horas, é o mesmo, né? Preço do ingresso, geral R$20, arquibancada 30 e as cadeiras R$50. Isso aí, todo mundo pagando meia, esse valor já. Porque existe, Dourado, às vezes as pessoas me cobram por um preço menor, mas existe um preço mínimo da Federação Paulista. Certo. E esse preço mínimo da Federação Paulista hoje são R$30. Né? Então a gente faz ali um pouquinho mais alto para todo mundo pagar meia, para ser um pouco abaixo de R$30, e não dá para a gente fazer mais abaixo disso daí. Caso o Bandeirante queira cobrar um valor menor, tem que repor do próprio bolso. Exatamente. Né? E o clube não está nessa situação financeira privilegiada para poder arcar com as despesas do torcedor. Até um apelo ao torcedor bandeirantino, faltam 3 jogos em casa, né? Talvez, a gente não sabe se tem uma vaga para a Copa Paulista no segundo semestre. Vamos comparecer esses 3 jogos, vamos levar os filhos, levar os amigos, ir com os amigos, fazer uma festa, vai ajudar o clube. Além de esportivamente, o clube está precisando em termos de bilheteria, em termos financeiros, faz parte dessa recuperação do Bandeirante. Então é muito importante amanhã a presença de todos lá no Pedrão.
E a previsão do tempo é tempo bom, viu, gente? Tempo bom pro final de semana, sem chuvas, já vai ajudar bastante aí a torcida comparecer no jogo de amanhã. Lincão quer perguntar sobre o goleiro o Jailson, né, Lincoln? Qual a situação do Jailson atual? O pessoal tem nos abordado, tem perguntado. Eu, mais ou menos por cima, já tenho uma ideia do que esteja acontecendo, mas ninguém melhor do que o presidente para estar aqui expondo. O Jailson foi uma contratação que, além de ser um ótimo goleiro, renomado, campeão pelo Palmeiras principalmente, lá onde teve uma passagem de muitos anos, tem familiares em Birigui, além também da situação de marketing envolvendo ele, vendas de camisa, agregar na questão do público, e o Jailson não tem atuado. Ele se machucou no jogo contra o Marília, e o doutor está aqui, o presidente do Bandeirante está aqui para explicar qual a situação atual desse jogador do Bandeirante. A gente teve, o Lincoln e Douradinho, nós tivemos o primeiro contato com o Jailson em julho do ano passado. Ele me ligou e falou, e aí, aquela proposta do ano passado tá de pé? Eu falei, tá, vamos embora. A partir de julho, nós apresentamos ele no final de julho, para começo de agosto. O Jailson extremamente profissional, em 3 meses aí, perdeu tudo que tinha de perder de massa de gordura, ganhou massa magra, perdeu 6, 7 quilos, começou a pré-temporada voando, jogando muito, muito, catando até pensamento na última semana de treino, a gente até brincou com isso aí. Forte, uma presença física importante, uma presença de toda a história dele, ajudou bastante o Bandeirante no vestiário, com os atletas. Fez uma baita de uma pré-temporada, mas sempre vindo no limite. Você percebia que ele estava no limite. Começou o campeonato, primeiro jogo contra a Portuguesa Santista, perdemos de 2-1, não acho que teve culpa em nenhum dos gols, não tinha como aqueles gols. Lá em Marília, o segundo jogo, acho que ele tomou o primeiro gol, saiu numa bola, catou uma baita de uma bola e sentiu a perna. A partir desse momento a gente ficou ali, ele quis tentar ficar ainda, aí no segundo gol não conseguiu, aí ele viu que não dava mais, ia prejudicar o time e saiu. A partir daquele momento, a primeira semana nós fizemos o exame de imagem, ultrassom, fizemos ressonância, tinha um hematoma, não era uma lesão importante, mas tinha um hematoma ali, tinha sangue ali no local da perna. Aí passou 4, 5 dias, ele querendo voltar, segunda, terça-feira foi para campo novamente, a primeira queda que ele deu do lado, abriu. Poxa, mas poderia esperar um pouquinho mais? Não dá para esperar com o Jailson. O Jailson é um cara extremamente enérgico, extremamente profissional. E aí abriu onde ele sentiu. Abriu onde ele sentiu. Aí teve um estiramento ali, grau 1 para grau 2. O Lincoln sabe disso, essas lesões musculares demoram de 2 a 4 semanas para poder recuperar. Voltou a treinar bem, fortalecimento muscular, voltou a treinar. Provavelmente iria para o jogo contra o Francana. No último treino sentiu novamente. Aí tive uma conversa com ele na sexta-feira antes do jogo contra o Francana, uma conversa preliminar. Falei, vai para casa, esfria a cabeça. Foi para casa, esfriou a cabeça e na segunda-feira a gente decidiu em comum acordo de rescindir o contrato do Jailson, tá? O Jailson tinha um contrato por produtividade com o Bandeirante, então assim, e ele foi muito honesto. Isso eu posso falar de coração aberto, que ele foi muito honesto com o Bandeirante. Ele chegou em nós e falou, doutor, não vou ficar aqui ganhando dinheiro de vocês sem estar atuando e sem estar bem, muscular, fisicamente e mentalmente, psicologicamente para atuar. Então eu tentei convencê-lo de toda forma, mostrar a importância que ele tinha para o grupo, mas mesmo assim acho que o caráter dele, a honestidade dele falou mais alto e ele resolveu rescindir o contrato para que não tenha nenhum ônus a mais para o clube que está numa situação difícil. Então fica aqui o meu agradecimento ao Jailson, a toda a família dele, ele aceitou o desafio de vir para Birigui, colocar o nome dele em jogo, tá parado 2 anos, voltar, fez tudo para voltar, treinou, mas infelizmente futebol é isso. E goleiro é uma coisa que não dá para se improvisar, né? Ou você tem bem ou não tem. E ele sentiu que não estava bem e ele achou melhor, em comum acordo, a gente terminar o contrato dele. E ainda bem que o Pedro entrou bem no time, né? Tá, é um dos destaques do Bandeirante. O Pedro ano passado já foi o nosso grande jogador, talvez que nos salvou do rebaixamento, junto com o Adiel, com alguns outros. E esse ano, novamente, cumprindo o papel dele. O Pedro é um goleiro espetacular. Tem muito futuro pela frente. Ele pega mais pênaltis que o Hugo do Corinthians. Tá 100% de aproveitamento, né? 2 pênaltis, 2 defesas. E aí, Leicão? Melhor que o Brasão. O Brasão não pega nada. O Brasão não pega nada. O bom é o Everton. Esse grandão do Palmeiras aí, sei não, domingo, hein? Deixa eu ver aqui, áudio no resenha, áudio. Meu Douradinho, é o Jefinho da Mike. Deixa eu te falar, amanhã 3.000 pessoas no Pedrão, amanhã 3.000 pessoas. O povo vai com força amanhã, o povo ama o Bandeirante, amanhã 3.000 pessoas. 3.000 amanhã, o Jefinho tá falando aqui, ô doutor, 3.000 tá acreditando amanhã. Ô Jefinho, essa é a convocação, nós
nós já estivemos na parte de baixo da tabela e agora a gente está brigando, a gente tem plena convicção que nós temos possibilidades de classificação. Se nós ganharmos amanhã, a gente fica ali em 8º, 9º, mas a 1 ponto, 2 pontos do 5º, do 6º colocado, ou seja, entra definitivamente na briga. Então, às vezes, não entra no G8 amanhã, mas já está na briga. E a gente sabe que depois nós temos 2 jogos fora, mas depois 2 jogos em casa. E pela conta, Douradinho, nós estamos com 10 pontos. Nós precisamos fazer de 19 a 21 pontos para classificar. Então, assim, tem 18 pontos em andamento, nós precisamos fazer 50 e poucos por cento. Ainda dá, e esse jogo amanhã é fundamental para saber que parte da tabela que nós iremos. E o Lincoln que acompanhou nas transmissões do Bandeirante, acompanha desde a primeira rodada, o time teve evolução, né, Lincoln? O time evoluiu na mão do Fábio, o Fábio deu uma organização nessa equipe. São jogadores de extrema qualidade, todos eles não, mas está bem posicionado. O Bandeirante não tem sofrido tanto, principalmente na parte defensiva. Eu peguei a tabela que o Bandeirante tem os próximos 3 jogos. Rio Preto, Rio Claro e Paulista de Jundiaí. Os 3 jogos que o Bandeirante vai atuar. Equipes que estão na parte de cima. Só o Paulista está fora do G8, mas está em 9º. Mas então vai ser jogos mais difíceis. Todo jogo é difícil e é um equilíbrio muito grande, doutor. Eu tenho falado isso aqui. O pessoal cobra a gente. Imagina um presidente, como não deve ser cobrado quando alguém o aborda aí por aí. A gente e o pessoal critica, o time está muito fraco, o time está abaixo. Gente, é Série A3, está muito equilíbrio. Aí teve um rapaz que foi até na minha papelaria falar sobre o Bandeirante. Eu falei, tá bom, quem está melhor que o Bandeirante na competição? Marília. Quem que está sobressaindo, que você olha e fala, você enche os olhos. Gente, a Série A3 é muito equilíbrio, são detalhes que decidem os jogos. O Bandeirante ganhou da Francana, ou do Francana, com a Francana tendo oportunidade de gols. Mas o detalhe caiu nos pés do Johnny, que fez um ótimo pivô, girou em cima do zagueiro e fez gol. Tem que fazer gol, é difícil fazer gol. Então são jogos equilibrados. Pode ter certeza que contra o Rio Preto vai ser mais um jogo onde as 2 equipes terão suas oportunidades, quem tiver a competência ali, mas eu vejo uma organização tática do Bandeirante maior do que como a gente teve no início. Ô Clebão, cadê aquela foto que eu pedi para você colocar lá? Antes aqui da foto, agradece aí o presidente, também o Lincoln, todo o pessoal da rádio aí, agradecendo vocês aí pela oportunidade do Pedro, né? O Pedro, o Fabiano é o pai do Pedro? Tá agradecendo aqui, o pessoal, o Pedro aqui. E é Pedro Nagel. Ele gosta que fala Nagel. Acho que a família toda... Pedrinho, o pai dele foi o Pedro, tá bom. É muito difícil também falar Nagel, Pedro Nagel. E a família dele é uma família espetacular também, rapaz. Eles são de Joinville, Santa Catarina, lá perto. E toda estreia vieram ano passado, vieram esse ano também todo mundo. Um abraço para o pai do Pedro aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Nosso Adriano Biscola. Pergunta para o doutor André se ele já começou o planejamento para o 2º semestre após a Série A3 e vamos classificar. Diga-se de passagem. Eu preciso ir pescar uma semana, depois eu vejo o que eu faço, Douradinho. Ganhar o jogo amanhã primeiro, né? Não, nós estamos com planejamento já em andamento aí, principalmente para a base. Assim, o doutor, é loucura isso que a gente faz. Futebol na A3 está caro, está muito caro, está muito caro. E a gente precisa deixar algum ativo para o clube. Por exemplo, um grande ativo que talvez vai ficar para o clube é o Giovani. O Giovani é um atleta do Bandeirante, está indo bom super jogador. bem. Tem vários times já indo atrás do Giovani, fazendo especulações. E a gente precisa disso, o Pedro é do Bandeirante também. A gente precisa começar a produzir ativos para o clube, senão a gente vai ficar trocando figurinha o tempo todo, disputar um campeonato aí, gasta um dinheiro, passa apertado e não sobra nada para o clube, se sobe ou não. Mas, enfim, o planejamento é extremamente para a base no 2º semestre. Vocês vão ver um Bandeirante na base, com escolinha, com clube formador. Nós protocolamos para se tornar clube formador. Então, esse é o objetivo. O objetivo maior é na base. É o 2º ano que estou no profissional e eu já tive mais certeza do que tudo disso aí. Doutor, isso independentemente do que vier de resultado na Série A3. Por exemplo, o Bandeirante bateu o acesso, conquistou o título na Série A3... a base vai ser a prioridade para o 2º semestre. A base vai ser a prioridade. Se nós formos, a gente está decidindo disputar a Copa Paulista ou Sub-20. Se eu for disputar a Copa Paulista, eu vou disputar com um time Sub-20, para que a gente possa criar casca para os jogadores, formar jogadores para o próximo ano. Não tem por que a gente aventurar. A gente está no ano de recuperação judicial, nós temos uma conta no final do ano muito grande para pagar.
E, então a gente tem que ter os pés no chão, tempo de vacas magras agora, mais para frente a gente poder colher os frutos desse planejamento. Ô, Donato, só mais uma minha aqui. O doutor falou que a Série A3 é caro. Eu soube já nos bastidores, a gente tem acesso a diretor, o Marcel, vice-presidente. Aliás, o Marcel como presidente tá melhor que você, viu, doutor? Modéstia à parte. Pra quem não sabe, o doutor tá suspenso. O doutor tá suspenso, porque teve aquela confusãozinha lá no Desportivo Brasil. O Marcial assumiu esse período como presidente. Tem 2 vitórias e um empate. Falei pra ele que ele não vai sair nunca mais. Semana que vem eu vou dar uma pesada no meio do peito do juiz, pegar 2 anos de suspensão. Eu quero que ele fica, tá invicto. Ô, doutor, fala pro pessoal, não sei se pode abrir assim valores aí pro nosso público, mas fala pro pessoal o valor que foi gasto só nessa viagem de Suzano, se puder falar, obviamente. Posso, acho que assim, para a pessoa entender, acho que vai entender. E deixar bem claro, o doutor presidente, o Marcel Vice, não liga que tenha reclamações, que tenha cobranças dentro do estádio. Vai lá, xinga o presidente, xinga os jogadores se for necessário depois do jogo, mas assim, tem que estar lá dentro, entendeu? Uma viagem dessa para Suzano, para a gente ter ideia, a gente gastou em torno de 25 a 28 mil. Numa viagem dessa. E viaja um dia antes da partida. Um dia antes, saímos, ao invés de sairmos depois do almoço, saímos 6 horas da manhã para poder chegar lá 3, 4 horas da tarde, ter tempo de recuperação. O jogo era outro dia, 3 horas da tarde. Então, assim, é tudo muito caro, né? Tudo muito caro, essas viagens, alimentação, hospedagem, ônibus. E a última arrecadação nossa com 1.000 pessoas, pô, que legal, foi 1.000 pessoas. Esportivamente é bom, mas a última arrecadação deu 9, 10 mil de renda. Você paga 30 para viajar. A conta não fecha. Então não adianta nós ficarmos nessa loucura de tentar achar que vamos subir, e se não tiver uma base forte para poder vender um jogador, fazer um negócio lá para frente, senão o Bandeirante vai continuar como esses times pequenos o tempo todo, trocando figurinha, cai na divisão, sobe o ano que vem, cai 2, sobe e não vai mudar nada o perfil e o status do clube. Marcial, beleza, Marcial? Patrão, vice-presidente do Bandeirante Esporte Clube. Presidente até voltar de suspensão, o André, né, Marcial? Eu tava preocupado com vocês dois aqui. Eu vim falar, vou ajudar o André, que vocês estão brigando muito, vocês dois aqui. Mas você vai cuidar do Bandeirante ou vai cuidar de nós aqui na rádio? Doutor André, nosso presidente é esse aqui, ó. Nós estamos só cumprindo aí uma determinação, né, doutor? Protocolar, né? Protocolar, Mas todos somos um só aí como time, né, doutor? E perdeu todo mundo, ganhou todo mundo. E, assim, eu acho que o mais importante, o Douradinho, de hoje é realmente convocar a torcida, que a gente precisa da torcida, tanto da renda quanto do apoio, e para amanhã lotar o Pedrão e fazer uma festa bonita. Vai pro jogo amanhã, Wesley? Amanhã? Não é pra namorar, não. Amanhã é pra, né? Hã? A não ser... Ah, então tá bom. O Rick... Só não levando o Paulo Brito e o Alex brasileiro, o resto tá tudo liberado, cara. Tá tudo liberado. Desculpa aí, Paulo, te adoro, mas desculpa aí. Alô, Rick, tá acreditando na vitória de amanhã? Áudio. Dourado, esse Jailson aí no Bandeirante virou nada, rapaz. O Gabriel falou que o Jailson não virou nada, mas ele acabou machucando mesmo, né, doutor? Tava preparado, mas Gabriel, isso acontece com os melhores jogadores do mundo, né? A gente tinha uma expectativa melhor, mas é lesão, não dá para atuar com isso. E deixar bem claro para torcedor bandeirantino, que semana eu vi nas redes, Jesus veio cá pegar o dinheiro do Bandeirante, Jailson se pagou com o evento que teve, com as coisas que teve, então assim, ele não onerou em nada o Bandeirante, muito pelo contrário, foi muito honesto agora de falar, olha, não dá mais para mim, não vou ficar aqui pegando dinheiro. Ele chamou a diretoria, então? Ele chamou para fazer isso, poderia ficar lá treinando, ganhando, ganhando o dinheiro dele. Dá um de Miguel igual muitos, né? Não poderia mandar embora porque ele tá machucado, enfim, foi uma decisão dele, honesta, justa. Então só tem que agradecer ele e a família dele por ter aceito esse desafio. Não foi como a gente esperava, mas foi por questões de lesões, não foi por questão de parte técnica. O Paulo falou que vai no campo amanhã, mas ele está acompanhando nas redes sociais aí. Presidente, um centroavante que não faz gol, um ponto esquerda que joga mal, assim fica difícil, não rende, mas melhorou, né, doutor? Fala pro Paulo Salvador aqui que o time tá melhor, vai no jogo, Paulo. O Johnny, que é nosso centroavante, ele é um cara extremamente experiente, um cara marcador de gol, oscila às vezes em boas temporadas, uma mais regular, mas é um cara marcador de gol. O cara que é da área ali, você vê o Lincoln é da área, sabe que ele tenta fazer ali o pivô, ele tenta girar. O Túlio, que é o menino novo que entrou, o Túlio estava na base do Santa Cruz, veio emprestado para nós. É uma grande aposta do Bandeirante também, entrou super bem os jogos que entrou, teve a infelicidade de errar o pênalti lá em Suzano,
Mas assim, nós acho que nós estamos bem servidos de centroavante. A bola tem que chegar. A bola tem que chegar, tem que criar volume de jogo. E a tendência com o Jean no meio agora, a gente fazendo um time mais ofensivo, essa bola chegue mais. O Felipe aqui está dizendo aqui, o Bandeirante tinha que pensar um pouquinho mais em dar oportunidade para alguns jogadores da cidade, da região. Eu falo porque o pessoal pergunta. Não, ótimo, Douradinha. Essa pergunta é o pessoal entender. Todo dia a gente recebe, mas coloca os moleques da cidade, coloca não sei fulano tal. Cara, esses moleques são avaliados o tempo todo. Tem 4, 5 jogadores que fazem parte do plantel, que são de Birigui. Coloca a várzea lá, que é aquele campeonato amador que vai dar conta. Não dá, é diferente. Nós tivemos um evento do Jails que estava na várzea, agora tentou no profissional e não conseguiu novamente. E não dá, é diferente, é outra dinâmica, o jogo é mais pesado, o jogo é mais truncado e não tem como. A oportunidade está ali, o Bandeirante está de portas abertas. Qualquer talento da cidade que tiver da região vai ficar no Bandeirante. Pergunta pro doutor André, o Helder tá falando aqui, o Bandeirante vai jogar a Copa Paulista esse ano? Você já respondeu aí, né? Porque conto do Corinthians poderia mudar. Tá dizendo também do jogo do Bandeirante, poderia ser em outro horário também, mas já estava definido, né? Não dá pra gente definir, a gente pode definir isso 10 dias antes. A gente tem que pagar uma taxa ainda, uma multa e definir 10 dias antes. A gente não sabia que data ia ser a final, inclusive fiquei preocupado com isso agora, com as finais realmente, para ver se ia bater com o nosso jogo, porque a gente tem um jogo contra o Catanduva dia 15, um domingo às 6 horas da tarde. Mas eu vi que o campeonato acaba dia 8, vai ser quarta e domingo, vai ser tiro rápido e não vai influenciar, são 2 jogos fora do Bandeirante. Mas isso sim eu estava preocupado lá na frente. Agora, datas de semifinal não dava pra gente escolher. Tá descartado a Copa Paulista, Bandeirante. E outra, o jogo do Corinthians, gente, é 8h30 da noite. O Bandeirante é às 7. Então você vai sair lá, você vai até chegar em casa, Birigui é pequeno, 9 horas no máximo você está em casa. Vai perder 20 minutos ali, mas vai pegar o tempo todo. Vai curtir o Bandeirante, vai no Pedrão e depois vai assistir o Corinthians perder. Tá descartada a Copa Paulista. Tá descartado a Copa Paulista. Não está descartado. Eu falei, se nós disputarmos a Copa Paulista, nós iremos disputar com um time de base, um time sub-20. Aí a ideia é ou disputa sub-20 ou a Copa Paulista, a gente vai decidir ainda de acordo com o planejamento. Mais alguma pergunta pro doutor, Lincão? O custo é o mesmo, né, da Copa Paulista e um sub-20. Acho que o sub-20 tem até mais jogos, né? E tem mais jogos, Lincoln, e a Copa Paulista tem a diferença que a taxa de arbitragem a gente não paga. A gente não recebe cota, mas não paga a taxa de arbitragem. E a premiação da Copa Paulista era mais interessante, né? Mas o problema é que quando a gente contrata uma Copa Paulista, a gente faz uma Copa Paulista, dificilmente você vai trazer jogadores de graça, né? O sub-20 geralmente são jogadores em formação. Exatamente. Então a gente tem que pesar, são jogadores que ficam alojados, então a gente tem que pesar o viés, qual é o benefício disso e qual é o prejuízo que a gente pode ter no segundo semestre. A Copa Paulista, o título da vaga para Copa do Brasil e Série D. Banante que já teve, eu não sei qual que é da Copa Paulista, antes era outro nome. Banante ganhou a Copa Interior em 2001 e não disputou porque o Bragantino comprou a vaga. Sim. O Bragantino comprou a vaga e foi eliminado pelo Paraná Clube no primeiro jogo. O Bandeirante tinha o direito de jogar a Copa do Brasil em 2002, mas eu não sei por qual motivo lá naquela presidência daquela época, aquela diretoria, não disputou. Abriu mão e o Bragantino pegou a vaga do Bandeirante. A gente vai ter que começar... E o ano que vem eu vou pensar futebol de uma forma diferente em relação a isso. Legal, a gente está na 3, a gente sobe para a 2... A 2 provavelmente o ano que vem vai ter apenas 11 datas, se tiver algum clube da 2 na Série A, B ou C do Brasileiro. E aí se você vai numa 2, você sobe para uma 1, que é o grande objetivo do time do interior. São 8 datas. São 8 datas com um grande vindo até a sua cidade. Poxa, não vale a pena. Se a Federação Paulista não mudar a forma de classificar, por exemplo, o campeão da A3, além de ir para a 2, disputa a Copa do Brasil, disputa a Série D do Brasileiro. Se não fizer isso, vai ficar cada vez menos atrativo você querer subir para uma 1 para jogar 8 jogos no ano e acabar o calendário. Contratar jogador. Despesa muito maior. Então a gente tem que tentar ao máximo fazer um calendário nacional. Já está em pauta isso da federação. Inclusive eu, na última reunião, falei para eles, a gente tem que mudar isso daí, porque senão não vale mais você investir numa Copa do Brasil, numa Copa Paulista, no segundo semestre, quando os times diminuem o investimento, e fazer uma Série A3 ali, mínimo, para você se manter ali, vale mais a pena. O Galo, João da Bebê, Silvio Luiz Uzelinho, Marcelinho, Edvilson Albano, Diego Oliveira, o Anderson Manuel Ceará, que mais o Paulo Zangeroli, muita gente aqui, o Pezão, o Fabiano é pai realmente do Pedro, e o goleiro do Bandeirante, o Valdir Vicente, a Gilda Cícero dos Santos. Doutor, já no finalzinho já do programa aí, convoca mais uma vez o torcedor, o Bandeirante precisa da vitória amanhã no pau na bola, né, Lincão? Tem que ganhar. Amanhã a vitória é fundamental. Não vejo, sinceramente, não vejo o Bandeirante brigando contra o rebaixamento mais.
vejo o Bandeirante sim brigando por uma vaga entre os 8, e aí sim, é outra competição. Aí o time conseguindo essa vaga, já vai ter mais entrosamento, vai estar mais encaixadinho para buscar o acesso. E aí, Marcial? É isso aí, Dourado. Não fala no pau e na bola, não, senão o doutor André vai voadora. Vai dar voadora, não vai voadora. Não, doutor, explica aí no rádio. O que aconteceu lá em Marília? Foi Marília? Não. Desportivo Brasil em Desportivo Porto Brasil. O Feliz. que aconteceu? Fala aí pra nós aí. O que Não, aconteceu? Donaldinho, se eu soubesse que ia dar essa punição toda, eu teria feito mais coisas, sinceramente, viu? Acabou o jogo, nós fomos. E teve um erro crucial lá do árbitro. Revoltado com a aos arbitragem. 43, mandamos para a Federação Paulista, a Federação Paulista reconheceu o erro, vai ter punição para o árbitro, assim eu espero. E acabou o jogo, abriu-se as portas dos delegados, entrei lá dentro, vi jogadores meus dentro do campo e o treinador, fui lá tirar eles. Para não complicar mais ainda. Claro, você está com a cabeça quente, aí eu falei, dirigi pro árbitro, falei, olha, professor, o senhor errou, mas vamos deixar como é que tá, senão vai piorar mais as coisas. Eu já tinha expulsado um jogador meu, que era o Caio. Cara, ele foi extremamente grosso, agressivo. E aí também aí você perde um pouquinho na civil, aí não tem jeito, né? E vamos lembrar desses 2 pontinhos até o final do campeonato, vai né? fazer uma Mas falta fazer o muito quê, grande, né? Mas assim, eu sei que é um erro esportivo, não tenho que cobrar nada em relação a isso, mas não foi a minha índole de ir lá xingar ele, falar ofensas. Não fiz isso. Se eu soubesse, eu tinha feito. Mentira, tô brincando. Amanhã é o jogo 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 horas da manhã, a partir das 5 horas no Pedrão, vai ter uma festa lá na frente. Vamos todo mundo amanhã, compre os ingressos antecipados, vamos fazer uma festa. Depois do jogo de amanhã só vai faltar mais 2 jogos. Então, assim, tá acabando. Ajude o Bandeirante. O Bandeirante precisa de vocês. Vocês que batem no peito aí e falam que nós somos a maior do 018, que eu acredito nisso. Maior marca de Birigui, maior do 018. Eu preciso, o clube, não é eu, o doutor André, não é o Marcial, o clube precisa muito de vocês agora. Esportivamente é importante e financeiramente também é super importante para nós ter uma renda boa. Pode ser que o senhor vai discordar de mim, o Marcial, o Lincoln, até a torcida. Mas amanhã o Bandeirante tem que jogar com aquela camisa lá. À noite tem que jogar com a camisa branca, doutor. Jogar a camisa branca, porque o Rio Preto é verde. É verde. Ele estrada some um pouquinho. Minha opinião. A branca tá bonita. Dá pra jogar com a branca amanhã ou não? Eu não sei, porque já tem uma reunião prévia, né? A própria federação, por causa de contraste de cores, eles mandam pra gente o que eles acham ideal. A gente discute entre o Rio Preto... Camisa branca, meia branca, de repente, não sei, o short tudo vermelho. branco, né? Tudo branco, fica legal. O cara quer implantar o Santos no Bandeirante. Eu já vi A noite é branco. Quer apostar Bandeirante é listrado, Bandeirante é tricolor. É branco à noite. Bandeirante é tricolor, é listrado. Você quer acabar com a história do Bandeirante? Não, durante o dia, beleza. A visualização, não sei. Eu tô errado na opinião, doutor? A visualização, sei lá. Sei lá. Doutor, obrigado pela presença aqui. O Bandeirante vai ganhar um jogo amanhã, minha opinião, 1-0, já tá bom. 1-0, ótimo. Tá bom. Lincoln ganha o jogo amanhã. Os 3 pontos, amanhã o jogo contra o Rio Preto. Bandeirante Rio Preto é um clássico. Depois de Bandeirante Aia, eu acho que o maior rival do Bandeirante é o Rio Preto, nesses últimos anos. Rio Preto é um clássico aqui pertinho da gente. Então, um jogo para realmente estar o estádio lotado e o público incentivando. Obrigado pela presença, doutor. Vitória amanhã. Eu também acho que o Rio Preto é um clássico também da região. A gente está engasgado com ele nos últimos anos. E venceu na última rodada o Rio Preto, hein? Venceu o Paulista em casa. O que eu fui xingado lá em Rio Preto ano passado, você não tem ideia. Xinga agora amanhã também. Amanhã é dia da gente... Não, aí vai prorrogar a suspensão. Não xingar, mas ir pra cima com futebol, com coisa e dar o troco amanhã e entrar definitivamente nessa briga. Conto com o torcedor e conto com os 3 pontos amanhã. Vitória amanhã, patrão? Com certeza, Dourado. Igual você falou, 0-0 já tá ótimo, 3 pontos aí, entra de vez na briga aí pela classificação. A rádio transmite amanhã também? Transmite também, com o Paulo Brito aqui. Ele tem que ficar aqui, ele e o Alex aqui, aí não tem problema, Dourado. O Lincão vai estar na rede social também amanhã, Lincão? Sim, na rede social, lá no YouTube da Federação Paulista, transmitindo.